Insegurança é uma coisa que todo mundo que está vivo sente. Ainda bem que a gente sente a insegurança, porque isso nos protege, nos ajuda e hoje a gente vai falar sobre isso. Primeiro, eu queria dizer que a insegurança tem vários vieses e ela pode ter outros nomes também. Em terapia, se você trabalha baixa autoconfiança, por exemplo, é um outro nome que a gente costuma dar para a insegurança. Nesse vídeo eu vou falar sobre a insegurança a partir do viés do desempenho, ou seja, aquela insegurança que representa nosso medo de não dar conta de fazer alguma coisa que a gente se propôs a fazer, seja uma proposta em âmbito pessoal ou profissional. Quando eu falo que a insegurança tem muitos vieses, só para dar um exemplo, a gente pode falar de insegurança mais no sentido de relação humana também. Seja o medo de ser passado para trás em um negócio, de ser traído, entre outras possibilidades. Acho que existem algumas palavras que a gente olha para elas ou pensa sobre e logo vem a ideia de nossa, isso aqui é péssimo. Acredito que a gente tende a olhar para a insegurança dessa forma, pensando putz, que péssimo, não posso me sentir insegura. Mas eu acho difícil demais achar verdades absolutas, imutáveis na vida, e o pensamento negativo sobre insegurança não é uma verdade absoluta. Eu quero te contar que se sentir inseguro é uma coisa que tem seu lado bom de vez em quando. Pensa o seguinte, se a gente só fosse corajoso o tempo todo, iria se colocar em riscos absurdos sucessivas vezes. Não calcular bem os riscos afeta nossa capacidade de sobrevivência, diminuindo essa capacidade. Logo, a insegurança é boa do ponto de vista em que aumenta a nossa cautela quando nos coloca nessa posição de avaliação dos riscos e também a partir dessa avaliação, a gente tende a se preparar melhor para as situações. E com uma melhor preparação, a gente tende a encontrar um melhor resultado final daquilo que a gente queria fazer. Ou até mesmo, dependendo do que a nossa avaliação de risco disser, vamos entender que não é o momento para aquele plano ou que não é um bom plano at all. Agora que você já entendeu que a insegurança tem o seu lado positivo, a gente vai explorar quando é que a coisa desequilibra e passa a nos atrapalhar. A insegurança fica problemática quando, naquela etapa da avaliação do risco, você começa a ver risco de uma forma exagerada. Quando você começa a perceber que quase nada é aprovado nessa etapa e passa para a seguinte, que é gerar um bom plano de execução. Ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é que a insegurança é problemática demais quando ela te trava. Isso pode acontecer por vários motivos, com certeza vai ter a ver com a sua história de vida, com como você enxerga as coisas e se comporta, e é importante avaliar em terapia qual exatamente é o seu calo em relação à insegurança, para tratar disso com o devido cuidado. Mas aqui, tratando de uma forma mais generalista e trazendo a minha experiência de atendimento, eu entendo que a insegurança acontece principalmente por alguns motivos históricos. Histórico de desvalorização do desempenho por terceiros, especialmente em idades precoces e por pessoas significativas. Se você cresceu em um ambiente em que pessoas com peso importante, como seus pais, por exemplo, não davam nenhuma ou pouca atenção às suas conquistas, às coisas que você tentava fazer, isso marca. Marca muito a vida de uma pessoa e quando ela cresce fica com esse fantasma do receio de que nada do que ela fizer vai receber nem um pouquinho de aplauso, de reconhecimento. Um efeito que pode acontecer é essa pessoa, quando adulta, quando mais velha, começar um monte de coisa que não termina, porque isso representa uma repetição do padrão da infância e ou da adolescência. Quando a gente não é valorizado por uma coisa, precisa tentar muitas vezes até receber um reforcinho. Então, pensa nessa criança que recebe pouca ou nenhuma valorização do esforço dela. Essa criança pode tentar muito, então deixa muitas coisas de lado para poder continuar tentando, ou essa criança pode simplesmente entrar em um estado de desamparo ao ver que se nada do que ela faz gera resultado, então o caminho é não fazer nada mesmo. E a gente pode ter esse desfecho no adulto também. Alguém que não tem muito ímpeto de tentar nada porque aprendeu na vida que as tentativas não geram resultados. Histórico de punição. Sempre que eu falo de histórico, quanto mais antigo é e quanto mais tem interferência de pessoas que a gente entende como significativas no nosso desenvolvimento, mais esse histórico tem potencial de impactar na vida da pessoa, ok?
Mas voltando ao histórico da punição. Se por tentar a pessoa é punida de alguma forma, por exemplo, fisicamente apanhando, levando um beliscão ou socialmente sendo exposta ao ridículo, entre outras possibilidades, a tendência é que isso suprima as tentativas. Diante de uma situação de insegurança, a pessoa vai querer arregar mesmo. Nesse caso, é bem comum tentar gerar o efeito de redução das tentativas, de achar que não vale a pena, porque o medo supera o desejo de tentar, já que há um histórico de punições. Com poucas tentativas, a pessoa desenvolve um baixo repertório. Histórico de hipervalorização do desempenho. O último histórico que eu tenho para trazer é o de hipervalorização do desempenho do resultado das tentativas. Presta atenção aqui, não é valorização da tentativa, é valorização do resultado da tentativa, em que se valoriza apenas o resultado exitoso. Gente que cresce assim costumeiramente tem muito medo de errar, de falhar, quando essa hipervalorização do êxito apaga a autoestima da pessoa. Calma que eu vou explicar porque essa ideia pode parecer contraintuitiva. Imagino que você possa ter pensado, mas Débora, se uma pessoa que tem muitos êxitos recebe valorização por isso, como isso poderia ser ruim? Eu costumo explicar para os meus clientes da seguinte forma: é ruim quando uma coisa cola na outra. Se o seu valor como pessoa colou em desempenho que você entrega, você provavelmente vai ter muita dificuldade de ter uma boa autoestima, se não trabalhar isso com muito cuidado e carinho e talvez com ajuda profissional. Por quê? Porque no modo de viver dessa pessoa que colou o valor dela como pessoa ao desempenho que ela produz, para que ela se sinta bem, precisa ficar desempenhando e acertando. Então eu estou aqui sim te dizendo que mesmo quem foi valorizado pelos êxitos pode se sentir inseguro. Porque o que essa pessoa pode ter aprendido? Ela pode ter aprendido que ela só é valorizada se performar bem. Eu gosto de ser muito cuidadosa, então acho que não custa lembrar mais uma vez. Eu fiz um agrupamento de informações sobre os históricos que eu acabei de te apresentar a partir da minha experiência clínica como psicóloga comportamental. Cada um dos clientes que eu já atendi e ainda atendo tem nuances muito particulares nesses históricos. Cada pessoa é extremamente única a partir da própria misturinha de genética, história de vida e cultura na qual está inserida. Então eu só te peço cuidado para não tratar o que eu falei como teste do BuzzFeed, ok? Tudo bem você tratar como um guia para começar a levantar mais informações sobre você mesmo, mas entender como um guia para buscar ainda mais informações, não é parar aí no que eu te falei. Bom, pensando nos históricos que eu te apresentei, nas coisas que a gente já conversou, eu queria levantar mais 2 pontos sobre a insegurança. Muitas vezes a pessoa fica insegura porque acha que não sabe o suficiente, ou acha que os outros vão julgar mal, ou pode ser também uma mistura dessas duas coisas. Eu inventei um termo para falar da parte de achar que não sabe o suficiente, que é o procrastinação de alto rendimento. Tem gente que só empurra as coisas e vai ver Netflix se sentindo mal porque na verdade deveria estar fazendo as coisas. Mas tem gente que procrastina em alta performance, que é estudando, por exemplo. Tem gente que, por achar que não sabe o suficiente, mete a cara em estudo, em curso, em capacitação, mas é isso aí. Mete a cara e fica com ela enfiada lá. Se você está estudando para pagar a sua insegurança, quero te dar esse recado. Caso a sua insegurança seja crônica, você nunca vai achar que o estudo é suficiente e não vai sair desse lugar. Coloca um prazo bem realista do tipo: depois desse curso X, eu vou começar a colocar meu plano em ação e eu posso continuar estudando enquanto eu coloco meu plano em ação. Tem uma analogia que eu acho super bonitinha para falar aqui. Minha avó Lélia me contou que o vô Leleco, pai dela e meu bisavô, dizia lá atrás que só ia comprar um carro quando o último modelo fosse lançado. Eu acho que era a forma dele dizer que não queria comprar um carro. E aqui a gente vai pensar o seguinte: a última capacitação, o último curso nunca vão chegar e você não deveria ficar esperando por isso. Igual o último carro nunca ia chegar para o meu bisavô, porque sempre é lançado um depois do outro. No caso das capacitações, dos cursos, sempre vai haver uma atualização, uma técnica nova, uma superação da técnica anterior. É só você ir iterando com o tempo, isso é, repetir e melhorar a cada ciclo. Hoje eu faço cursos que quando formei em 2012 eu nem sabia que existiam.
Hoje eu aprendo coisas da clínica e habilidades complementares que eu nem sabia que eu queria aprender. A vida é assim, desenvolvimento constante. Se você acha que não sabe o suficiente, a má notícia é que você nunca estará pronta ou pronto 100%. Ainda bem, porque quer dizer que você pode crescer ou mudar de direção. O outro ponto é pensar que os outros vão te julgar e isso ser um fator que inibe a sua ação. Eu já gravei um vídeo sobre isso, sobre a opinião dos outros, que você pode conferir aqui. Mas para não me alongar muito nesse ponto, já que já tem um outro vídeo aqui, acho que é importante você entender que quem dá o poder para a opinião dos outros é você. Na maioria das vezes, a opinião do outro está dentro da sua cabeça. Na realidade, você nem teve acesso ao que ninguém está pensando. É aquilo que você pensa que os outros estão pensando. Nossa, eu canso só de falar. E nos casos em que alguém realmente veio falar alguma coisa na sua cabeça ou pelas suas costas, que é pior ainda, e você ficou sabendo, por que você vai dar poder para esse ser vivo? Deixa falando sozinho se a opinião dessa pessoa não for uma crítica construtiva ou em que pelo menos você possa tirar alguma reflexão dali. I'm sorry, Summer. Your opinion means very little to me. Queria fechar nossas ideias aqui, considerando que é importante trabalhar as suas inseguranças, entender por que elas existem e gerar meios para que, mesmo sentindo isso, você consiga se desenvolver na sua vida e desfrutar dela. É importante que você se coloque prazos realistas para fazer as coisas. Lembrando que a capacitação é infinita, esperar terminá-la é um prazo que não existe. E que é importante fazer o que se pode com o que se tem. Outro fator é colocar que a opinião dos outros, se não vier para somar, melhor ser desconsiderada ou guardada em um lugar bem longe dos seus sentimentos e da sua ação. Uma coisa que eu gosto de falar é sobre uma mudança de perspectiva. Quando escuto nas sessões dos clientes eles dizendo coisas como: "Ah, eu não sirvo para isso, não fui feito para tal coisa, eu não dou conta de não sei o quê", para dizer que eles se veem como incapazes de fazer alguma coisa ou de ocupar um determinado espaço, como de liderança, por exemplo, eu sugiro uma mudança de olhar. Você não serve para isso ou você não quer fazer isso? Porque às vezes eu acho que a gente gasta muita energia tentando se encaixar em posições que não desempenhamos bem, mas que na verdade a gente não desempenha aquilo bem, não por ser incompetente, mas porque a gente não sente vontade, não gostaria de ser competente naquilo. Eu posso falar que eu sou horrível para atender crianças, que eu não presto, que eu não sirvo para isso, ou posso falar que eu não quero atender criança, porque de fato não é meu público-alvo no consultório. Deu para perceber a diferença? E claro, não é uma mudança apenas nas palavras, é uma tentativa de mudança de postura. Tratar a coisa como escolha, como decisão e não como um fracasso porque você é incompetente. Se você parar de tentar se encaixar em lugares aleatórios que você acha que precisa se encaixar e começar a direcionar mais da sua energia para definir o que você realmente quer, já é um excelente começo, apesar de não ser algo fácil de se fazer. Isso já vai tirar um pedacinho da insegurança e as outras partes dela você vai removendo, como a gente já falou antes. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado a pensar sobre as suas inseguranças e sobre como começar a superá-las. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e até a próxima!